E aí, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre o Clássico Grenal que aconteceu nesse sábado lá no Beira-Rio e com uma vitória do Internacional de uma supremacia total. Depois, eu fui só bem mais tarde, eu vi a entrevista coletiva pelo lado do Grêmio e é constrangedor. É constrangedor ouvir o Renato brigando com todo mundo e sem entender nada do que aconteceu. Nada, absolutamente nada. O presidente do Grêmio admitiu que o Grêmio jogava por um 0-0, por 1-1 e que um gol de Chiripa definiu o jogo. Com todo respeito, né? Todo respeito. É importante, uma coisa é o discurso externo, né? Que às vezes o discurso externo preocupa o torcedor, porque vem cá, os caras não estão vendo o que está acontecendo, né? Gente, foi uma roda e, inclusive, não é assim, ó, tem momentos do clássico de Grêmio e Inter onde a supremacia técnica é muito clara. Os jogadores de um são muito melhores que o de outro. No momento, eu acho sim que há a supremacia técnica do Inter, no geral, mas a supremacia tática, que é o trabalho do treinador, é avassaladora. No Grenal foi constrangedor. A estratégia do Grêmio no início era não jogar, né? O que fez o Grêmio? O Grêmio tem uma finalização no primeiro tempo. O Grêmio não tem uma chance de gol em todo o jogo. Ele criou, ele fez situações. O Aravena teve na frente do Rocher, mas situação clara de gol o Grêmio não criou. Não criou. Mas vamos lá, primeiro tempo, o Grêmio, os primeiros minutos de jogo não tinha jogo. Eu ficava pensando o que faz o carro maca ali dentro. Porque os caras caíam toda hora. O jogador cai no chão e hoje se pegou essa, né, de atendimento dentro de campo. Então o jogo não andava. E isso era o que estava interessando como estratégia do Grêmio de tirar a velocidade do jogo desde o início. O cara vai cobrar um lateral, vai se arrastando, o cara sofre uma falta, fica 3 horas com dor, né? Fica, né, tentando tirar o ímpeto inicial do time, que em tese vai pra cima e que em tese tu veio pra te defender. Tu já tá jogando por um empate, né? Já tá admitindo isso, né? E o Grêmio consegue no início fazer isso, mas depois dos 20 minutos é um massacre do Internacional. O Marquezin é o nome do jogo, do Grêmio. O principal nome do Grêmio é o Marquezin. E vem o segundo tempo, as coisas se repetem, o Inter melhor. O Gabriel Carvalho não estava fazendo um grande jogo quando ele é substituído, o Roger faz bem a substituição. Antes o Renato tinha colocado o Soteldo. Só que assim, ó, claramente o Renato não sabe usar o Soteldo. Porque o Renato ele joga no 4-2-3-1, né? Normal, como joga o Inter, taticamente. Sem a bola, os dois se defendem com 2 linhas de 4. E o cara do meio da linha, dos 3 meias, né? No caso do Inter, do Alan Patrick, é o que sobra à frente da segunda linha. No Grêmio, é o Cristaldo. Mas é só ali que pode jogar o Soteldo. Ele até pode, quando o Grêmio recuperar a bola, ser o cara do lado. Mas sem a bola na recomposição, não é ele que tem que fazer ali. Porque ali ele não sabe fazer. E aí ele prejudica o time. E aí parece que o Soteldo prejudica o Grêmio. Prejudica porque o técnico não sabe usar. Monsalve e Soteldo serem reservas nesse elenco do Grêmio é uma brincadeira, né? Mas vamos lá. É a visão do treinador. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para exaltar a virtude dos técnicos. E no caso aí do técnico do Internacional em relação ao Renato. E essa é uma discussão que se arrastou muito lá no Grêmio. Porque o Roger monta o time, mas não leva títulos, e o Renato vem com aquele time, com aquele modelo de jogo. Renato nunca tinha jogado daquela forma. De futebol ofensivo, né? Pra toque de bola, nunca foi assim. Nas outras passagens do Renato pelo Grêmio, nunca tinha sido assim. E ele joga daquela forma porque era a forma que o Roger jogava. E sempre ficou aquele debate, que o Roger tinha um limite, né? Mas que o Renato é que chegou lá e tal, e se o Roger era tudo isso, e se o Renato também era, mas qualquer um que vê o futebol sem preconceito sabia, o conceito aquele modelo de jogo, aquela ideia, foi criada pelo Roger. E o Renato teve seus méritos lá depois, quando pegou. Mas não dá para tirar dele aquilo. Não dá para tirar dele. Ali foi a primeira assinatura dele enquanto treinador. E vem fazendo bons trabalhos. Ele chega no Inter num momento difícil, não é só difícil tecnicamente, fisicamente, não, difícil de ambiente. Trocou todo o departamento de futebol, a torcida não aguentava mais nada do que estava acontecendo. Uma briga, né, em conselho com a diretoria do Inter. Chegou num ambiente incendiário. E ele chega ali, daquele jeito dele, educado. Já começou o preconceito com o dicionário do Roger, né, o futebolês e tal, e tal, e tal, e tal. O Roger, ao contrário do Renato e de outros treinadores que adoram para a coletiva, só dar porrada em todo mundo. O
cara vai lá, fala do jogo, explica suas decisões, ele eleva o nível do debate sobre futebol. Ele não se incomoda de falar sobre aquilo que ele gosta de fazer, que é o futebol. Tu faz uma pergunta pro Abel Ferreira sobre uma substituição, técnico do Palmeiras, porra, ele se sente ofendido, mas quem é tu pra fazer uma pergunta dessas pra mim? Cara, eu sou repórter, estou te fazendo uma pergunta sobre o jogo. Não perguntei sobre a tua conta bancária, sobre a tua família, né? Te perguntei sobre uma questão do jogo, qual é o problema? E o cara se sente ofendido. O Renato se sente ofendido, o Cudê várias vezes se sentiu ofendido quando perguntava o porquê das trocas. Eu falava que, olha, alguém avisa o Cudê que é natural, assim, pelo menos no Brasil, a gente perguntar por que tu botou esse jogador e não aquele, não, mas qual era o objetivo quando tu fez a troca? Isso não é uma crítica, isso é uma pergunta. Mas vamos lá, o Roger fala sobre isso. Tá? Quando ele tira o Gabriel e coloca o Bruno Tabata, primeiro, entra com mais liberdade, porque o Soteldo em campo não recompõe como o Aravena. Primeiro erro do Renato. Né? Ele bota o Soteldo, só que para fazer uma função que o Soteldo não sabe fazer. Ali o Soteldo é menos jogador, mas enfim. Né? O Tabata entra, além de ele pessoalmente entrar muito bem, chamar o jogo para ele tem mais liberdade para jogar. E ali o Inter começa a ter um domínio impressionante sobre o Grêmio. O Alan Patrick joga com liberdade o segundo tempo. Com liberdade e toma conta do jogo. Ele tem uma lucidez para jogar, é impressionante. Ele acha qualquer jogador em tudo que é impressionante a lucidez do Alan Patrick. E o Tabata entrou bem. E o gol que o presidente do Grêmio falou em Chiripa, o gol é um golaço, gente, de construção de jogada. Então os dois laterais em posição ofensiva. Tá? Começa com o Tabata, o Alan Patrick tabela com o Bruno Gomes, lateral direito. E aí ele vai dentro da área, lado direito, dá o passe para trás, é o lateral esquerdo que está lá finalizando, os dois laterais no movimento ofensivo, que chuta gol, está atento, chuta no gol, e o centroavante está ali, o Borré, para meter a casquinha e de cabeça conferir. Quer dizer, cara, é um gol belíssimo em termos de construção. Né? Não, um gol de Chiripa, irmão. Né? Mas tudo bem, isso faz parte da rivalidade, tu tem que dar explicação para tua torcida, o problema é tu acreditar nisso. Eu conversei hoje com alguns gremistas que repetiram o discurso do presidente, que o Grêmio perdeu porque o jogo foi equilibrado e o Inter achou um gol de Chiripa. Não pode ser assim. Né? Mas esse foi o detalhe assim. Por que eu estou me detendo muito nos técnicos? Porque era o Roger, o personagem do Grenal. Era o Roger, né, que fez o vice de futebol, de comparar a história dele como atleta ao Cortez. Tem um desrespeito com o próprio Grêmio, né? O cara que faz isso com o atleta do Grêmio está desrespeitando o próprio Grêmio. Que a história de um e de outro, meu Deus do céu, mas tudo bem. Né? Isso aí né, às vezes faz parte dessa coisa que é o futebol, que meio que, né, diminui um pouco, né, as pessoas do seu raciocínio lógico, né, de ver o que as coisas acontecem. O Grenal é um jogo à parte, o Grenal é um jogo diferente, tá? Agora, eu acho que é o terceiro ou quarto Grenal em sequência que o Inter amassa o Grêmio. Não dá goleada, mas amassa o Grêmio. O Marquezinho foi decisivo no jogo para o Grêmio não tomar mais goleada. O Inter tem o gol e mais duas chances claras com o Borré. Pelo menos duas chances claras com o Borré tem o Inter. E tem 18 finalizações na partida. É o tempo inteiro o Inter com posse e atacando. E o Grêmio tentando se defender. No final, né, o Inter mostra alguns, né, já aquele desgaste, aquela questão emocional, o Grêmio vem pra cima, o Diego Costa dá umas 2, 3 cabeçadas, tem o Aravena que fica na frente do Rocher, no lance do Soteldo, né, mas o Rocher tá bem posicionado, ele chuta fraquinho na mão do Rocher, né, no campo parecia que era algo mais perigoso, mas depois a gente vê, né, o Rocher tem uma questão de posicionamento que é muito importante também, né. Então o fato é esse, né, que a vantagem do Internacional se deu em todos os aspectos, né? Não só na questão dos jogadores, mas fundamentalmente na tática, né? Na visão, quando o Roger perde o Bruno Henrique, ele tinha o Luiz Otávio no garoto, ele ficou com medo, botar o guri no meio do Grenal e tal, então ele puxou o Tabata e colocou o Gustavo Prado, não funcionou, o Grêmio foi pra cima, o Tabata saiu do lugar onde ele estava muito bem, né? E o Inter ali deu uma reduzida. O Roger, quando pôde, ele, olha, vai tu, falou com o guri,
Diz que ele contando, né, pro Luiz Otávio, diz, olha, o que o Fernando te disser, tu vai por ele. Né? O que ele mandar tu fazer, tu faz. E tu vai lá e faz. E ele entrou no jogo. E aí melhorou, porque era um cara da posição e o Tabata voltou lá pra frente. E o Inter melhorou. E aí conduziu o jogo, gente. Era um Grenal que 1-0 não diz o que foi o jogo. Não diz. Mas aconteceu, foi importante a vitória. São 10 jogos sem perder do Inter. O Inter tá muito pertinho aí da turma de cima, já tá no G6 e vai brigar pelo G4, né? Então não é só ganhar o Grenal, é ganhar o Grenal e afirmar um grande momento do trabalho do Roger como técnico do Internacional. Aliás, falei não, né? Troquei mensagens ontem com o Roger, eu tenho uma relação muito boa. O Roger hoje do Inter é o cara que eu consigo mandar uma mensagem, ele consegue sempre responder educadamente, não é me passar informações, viu, gente? Porque eu sei lidar com amigos, eu não boto um amigo em fria. Eu tenho um amigo que é policial, eu não vou pedir algo que é contra a lei para ele, entendeu? Eu não vou pedir que o Roger me dê alguma coisa, não, é conversar mesmo, é gostar de falar sobre futebol, né? Sobre com alguém que eleva o nível do debate, é só, né? Então é só para constar isso, para alguém não ficar achando, não recebo nada, nem, porque eu não pergunto isso, eu me imponho esses limites, né? Porque eu não gosto de constranger as pessoas, né? Assim, dessa forma, né? Então isso não seria legal. Ele passou a informação que é ruim para ele, ruim para o time dele. Então jamais eu faria isso e ele jamais também faria algo parecido. Só para esclarecer isso, mas para dizer, né? O Roger é aquele cara que tu escreve alguma coisa e ele concorda, ele te diz, pô, Nando, li a tua coluna, que legal isso aí, sabe? É esse tipo de coisa. Ele não se incomoda em debater futebol, né? E por isso eu torço muito para que as coisas deem certo para ele e a felicidade geral dele estar no Inter agora, né, de ver ele fazer esse trabalho e de ver, né, o Renato com a sua... Eu não gosto de ficar definindo ninguém, adjetivando, então eu não vou dizer, tá? Mas no Grenal, a atitude do técnico gremista foi arrogante, tá? Não estou pessoalizando, eu estou dizendo a atitude no Grenal. Um dia mais de folga, depois chegar na coletiva, dizer que ele só teve 2 folgas no ano, que quem é que tem isso, tudo conversa fiada, né? Tudo conversa fiada. Ninguém tem mais folga do que o Renato, pelo amor de Deus. Né? Tudo conversa fiada. Mas tudo bem, era Grenal, cara. Ele reduziu a semana Grenal, o Grêmio jogou numa quarta-feira da semana que tinha passado, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda ele não trabalhou. Aí ele trabalhou terça, quarta, quinta e sexta. Ele reduziu uma semana de 9 dias para 4 antes do Grenal. E aí depois não dá tempo, né? O calendário é ruim, não tem tempo de treinar, quando tem, não treina. E aí o outro levou a sério, o outro trabalhou e ganhou. Então ganhou quem quis ganhar mais, quem trabalhou melhor e quem hoje taticamente faz um trabalho melhor. Hoje o Inter é um time consistente, é difícil ganhar do Inter. O Inter faz um trabalho de qualidade com o Roger e ganhou o Grenal dessa forma e olha, o Grêmio escapou de levar uma goleada. Hoje quero agradecer ao seu Gelson Pires, estive agora pela manhã, domingo no Beira-Rio. Eu perdi meu pai no dia 31 de janeiro, Cebinho. Cebinho era colorado, um colorado legal, porque tinha uma relação boa com o futebol, entendeu? Nunca brigou com ninguém, né? Foi jogador profissional, então sabia ver a qualidade dos jogadores do outro lado, né? Então nunca fez inimizade por causa do futebol, e é o que eu curto também no futebol, né? É o que eu curto, né? No futebol é esse tipo de relação, sadia, saudável. Né? O cara que tu não consegue falar no outro dia porque o time dele perdeu, eu respeito, ok, mas eu tenho dificuldade, né, desse tipo de relação. Mas enfim, a gente foi hoje lá. Aliás, é importante dizer para colorados, enfim, para quem, né, tem alguma religiosidade, na Capela do Inter, todos os domingos, 11h15, tem um culto bem legal. O Gustavo tá lá, toca com violão, cantou e tal, e hoje a gente fez um culto pro meu pai. E meu pai, a gente fez a cerimônia de cremação lá em janeiro, né, e a gente ali colocou as cinzas dele pelo pátio, em torno da capela ali, né? Hoje então fomos eu, meu irmão, né, os filhos, a Helena, a esposa, né? Enfim, todo mundo, né, os familiares mais próximos, a gente foi ali e eu queria agradecer, né, ao Inter e ao seu Gelson Pires, né, que é uma figura extraordinária. Ele e a sua esposa estavam lá, não receberam e deram aquele carinho tradicional, né, figura histórica do Internacional, e como eu também lá já tenho alguns anos, né? A gente se conhece há muito tempo. Tá bom? É isso, gente. Bom
fim de semana aí para todo mundo, para comemorar, né? Afinal de contas, foi uma vitória e tanto do Internacional. Deu luz, né? Deu luz, deu energia solar a vitória do Internacional. Skylight Energia Solar, parceiraço aqui do canal, tá bem? Tu que tá no domingão aí querendo, né? O que eu vou fazer? Dá uma entrada nesse QR Code aí, fala com o pessoal, diz que viu aqui no canal do Nando, a avaliação é gratuita, eles vão fazer toda aquela medição de quanto gasta ao longo do ano, quanto gasta hoje por mês, e a parcela para te botar vai ser em torno do que tu gasta hoje para menos, tá? Então, é isso aí. E parceiro do canal também aqui, Grupo Reurbani, que você sabe, né? Líder em regularização fundiária. E o Grupo Reurbani está nos oferecendo, tá? Essa promoção aqui, ó. Uma camisa oficial do Internacional. Sendo membro do canal, leva uma camisa oficial do Internacional. Quer dizer, leva. Sendo membro do canal, está apto a concorrer uma vez por mês a uma camisa do Esporte Clube Internacional. Tá bom? O vídeo hoje era longo, era para bater papo mesmo, quase como uma live, né? Comentários aí embaixo para vocês, tá? E não te esquece de deixar o teu like também. E se não é membro do canal, seja membro. Mas acima de tudo, te inscreve no meu canal. Valeu? Parabéns, Inter. Grande abraço.